Olá, ouvintes do podcast No Mundo Infantil. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo ao nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre como criar situações onde as crianças conseguem um bom resultado. Como que a gente cria essas situações para que a gente provoque na criança aí uma boa autoestima. Então, se a gente pensa que para desenvolver essa autoestima a gente aprende aí através das experiências e das condições que a gente vai recebendo aí da vida, é importante saber que nós devemos criar condições favoráveis para que esse processo de aprendizagem aconteça na criança. Tem estudos que mostram que as crianças até os 15 anos de idade elas aprendem a partir de situações onde elas conseguem desenvolver algo com sucesso. Mas as crianças que são mais novinhas, elas têm uma tendência a não entender muito bem essa questão construtiva, esse pensamento construtivo depois que elas falham. E elas têm dificuldade também em concluir como que elas podem trocar esse comportamento dela, um comportamento que não foi aprovado para um comportamento que vai aí ser agradável a partir de uma situação. Então, primeiro, a gente como educador, como pai ou mãe, nós devemos entender que as crianças, independente da idade, mesmo sendo um adolescente, eles precisam aprender primeiro sobre as suas competências, sobre os seus valores, antes de aprender como desenrolar uma situação quando aquele comportamento naquela situação foi de alguma forma julgado como errado. Então, nós adultos podemos dar a essas crianças que são mais novinhas melhores condições para que elas consigam realizar uma tarefa, através de diminuir as nossas exigências quando aquela criança está fazendo aquela tarefa. Às vezes, uma criança ela acha que é difícil, então nós podemos dividir essa tarefa em coisas menores. A gente fala isso porque muitas vezes nós que somos adultos, nós geramos muitas expectativas nas crianças e principalmente quando a criança é a nossa criança. Às vezes a gente se prende naquele pensamento, a minha criança não consegue fazer essa tarefa, minha criança não consegue ler, minha criança não consegue escrever, minha criança não consegue encaixar uma peça, minha criança não. Então, às vezes, a gente se prende muito no pensamento. A gente deve, então, trocar essa forma de pensar. Ao invés da gente pensar, a minha criança não consegue, a gente troca aí essa expectativa e cria uma nova pergunta: o que a minha criança consegue fazer? Se você gostou desse assunto, deixe o seu like, comente com seu feedback. Se inscreva também no meu canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. O podcast completo está nas plataformas descritas nesse áudio vídeo.